Olá, família virginiana, seja muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Faremos a previsão para o coletivo do signo de Virgem. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também um vídeo do seu ascendente, lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante essa leitura, nós iremos analisar 3 casas. Após a análise destas 3 casas, nós iremos trazer o anjo cabalístico de número 11, Laoviá, que irá reger energeticamente esta mesa. Espero que nessa leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você virginiano, um presente para você virginiana. Vejamos na casa 1, na energia do presente, nós temos a carta da estrela, o arcano maior de número 17, perdão. Na casa 2, na energia do passado, acontecimentos do passado que irá influenciar o presente, nós temos o 7 de espadas. E na casa 3, na perspectiva de futuro ou acontecimentos futuros, nós temos um valete de ouros. Vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Sobre a estrela, nós temos um 8 de espadas e também a carta, a energia, a vibração do 10 de espadas. Sobre o 7 de espadas, na casa 2, nós temos o 8 de ouros e também a energia, a vibração da carta do 2 de paus. E na perspectiva de futuro ou acontecimentos futuros, sobre a energia do valete de ouros, nós temos o 5 de ouros e também a carta, vejamos, do 5 de copas. Gratidão. Bem, virginiano, virginiana, nós vamos utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrito, inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já, eu sou extremamente grato a ti pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Sobre a estrela, nós temos a carta dos trevos. Sobre o 7 de espadas, nós temos a carta das nuvens. E sobre o valete de ouros, nós temos a carta dos peixes. Gratidão. Bem, virginiano, virginiana, a energia do presente será regida pela estrela. A estrela traz aqui uma influência do signo de Aquário. Então traz essa perspectiva de cura, de renovação. A carta da estrela traz esse aspecto da paz, da harmonia, o interesse um pouco mais profundo da sua parte em terapias alternativas e espiritualidade. Para aquelas pessoas que trabalham com essas questões, tende a fluir, virginiano aqui, fluindo dentro das terapias alternativas. É como se houvesse um reconhecimento do teu trabalho, ou até mesmo aqui uma calmaria após o sofrimento, porque os caminhos estão abertos. Mas às vezes a gente dá atenção a pequenos problemas, e quando a gente dá atenção a esses pequenos problemas, é como se esses problemas, eles criassem, fossem uma grande montanha. Então você olha para uma pedrinha, um problema pequeno, insignificante, mas você consegue dar uma dimensão grandiosa a isso. Então não foca no problema, foca na solução, traga leveza, porque você estará aqui encontrando o caminho dentro das terapias alternativas e espiritualidade.
Até porque a carta da estrela é renovação, é inspiração, é proteção. Então, mesmo em situações desafiadoras, o amor está presente, a conexão espiritual é sempre te protegendo. Então, todas as nossas relações elas têm que ser baseadas no afeto, no carinho, no respeito. Então, é um convite aqui também para que você possa ser um pouco mais autêntico, autêntica e aberta, né, com um companheiro ou com uma companheira. Até porque esse 8 de espadas é como se houvesse aqui uma dificuldade de enxergar uma determinada saída, ou uma falta de clareza sobre os teus próprios desejos, uma sensação de prisão dentro da relação. Por isso que eu disse anteriormente que você precisa ser um pouco mais claro, clara com o companheiro ou com a companheira, porque é como se você estivesse aqui trazendo algum tipo de insatisfação, né? Que lhe causa dor, sofrimento, mas que na realidade você tem um poder de mudar essa realidade nas suas mãos, você só precisa externar. Então, cuidado aqui com o sentimento de prisão, não só através do campo mental, dos pensamentos, mas também através das palavras. Então, é como se você se sentisse aqui impotente e precisasse sempre do outro para te resgatar, para tirar dessa situação, mas o tarot está dizendo aqui que nada e nem ninguém fará por você a não ser você mesma. Até porque nós temos o 10 de espadas, é final de um ciclo, um término, pode ser algo doloroso, toda ruptura, toda separação gera, né, essa dor, mas se você sofreu algum tipo de traição, rompimento, separação, há necessidade aqui do desapego, da aceitação dessas circunstâncias e a pessoa já fez, né, a outra pessoa já fez a escolha dela. Coloque aqui um ponto final nisso. Mas aqui nós temos também a autoanálise, as críticas, né, que nós fazemos sobre nós mesmos. Então, você é bom, você é boa naquilo que você faz, então não se auto-sabote. Use as críticas como um degrau, um trampolim para o teu crescimento pessoal. Então, é nessa perspectiva. Você é bom, você é boa naquilo que você faz. Acredite um pouco mais nos teus potenciais. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo, né, do signo de Virgem. Na casa 2, na energia do passado, acontecimentos do passado, que irá influenciar o presente, nós temos o 7 de espadas. O 7 de espadas está sobre as nuvens, mais confusão gerada pela mente, assim como a perspectiva, né, do 10 de espadas. Mas diz aqui que toda essa confusão ela vai se dissipar gradativamente, até porque nós temos a desonestidade, a manipulação, a traição dentro das relações, que vai exigir aqui um pouco mais de cautela e eu diria, perdão, atenção da sua parte. É como se você fosse confrontar mentiras, a necessidade de avaliar a honestidade dentro das relações, seja afetiva, seja as relações de amizade, né? Então, também avaliando as suas próprias ações dentro dessas relações, até porque você precisa se posicionar e dizer não. Então, a dissimulação e a decepção, né? Alguém deixando de lado aqui a honra, porque o 7 de espadas é energia de roubo, traição. Então, alguém sendo desonesto. Então, você precisa expor a desonestidade de alguém do passado para contigo, ou até mesmo aqui usar de persuasão para que você possa obter respostas, mas há algo que você precisa aprender com essa energia, que é se posicionar perante a outra pessoa e dizer não. Isso pode ser também dentro do campo do trabalho. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois é uma leitura para o coletivo. Eu tento extrair o máximo aqui das cartas. Abaixo desse 7 de espadas, nós temos o 8 de ouros, que é a habilidade aqui que às vezes nós temos e que nós não utilizamos e que deveríamos utilizar. E isso leva a um processo de perfeição.
um novo talento, uma nova habilidade, uma aprendizagem. Isso é um talento, né? Só que esse talento, ele precisa de perseverança e dedicação. Às vezes alguém nos pede para fazer alguma coisa e nós não sabemos fazer aquilo e damos o não como resposta. Mas quem sabe tentar fazer algo novo? Se alguém te pedir alguma coisa, diga a essa pessoa que você não domina, mas que você se dará ao máximo para dominar essa habilidade. E você vai ver que com o tempo, quanto mais você se dedica, mais você se aperfeiçoa dentro desse processo. Então, a energia, né, do 8 de ouros traz essa característica. Até porque nós temos também decisões importantes, que é a perspectiva do 2 de paus. Então, voltamos aqui, continuar numa relação ou se abrir para novas oportunidades. Então, é expansão. O 2 de paus é impulsionar as nossas vontades pelo universo. É exploração, né, de um desejo, de ver mais, de conquistar aqui um novo solo, de ultrapassar os teus próprios limites. Então, é estimular uma vontade para um objetivo ou para uma meta. E para aqueles que estão aqui um pouquinho insatisfeitas dentro da relação, vejo aqui que há pontos finais. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo, né, do signo de Virgem. Se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com sua vibração, aqui na descrição do vídeo tem um link para o meu WhatsApp, eu terei o maior prazer de te orientar, bem como vai aparecer aqui nos cards, em algum local da tela, o número, né, do meu WhatsApp. Então, na perspectiva de futuro, nós temos a energia do valete de ouros, que é muita prosperidade, assim como os peixes. Mas é um período de aprendizagem e de crescimento material, com foco, né, na construção de coisas sólidas e duradouras dentro do campo da matéria. Mas que você precisa um pouquinho entender o caminho que você chegou até aqui e quais são os próximos passos que você quer dar. Como é que você quer se ver financeiramente, materialmente, daqui a um ano? Então, recorta. Tenta colocar no papel 3 meses, 6 meses e um ano. E movimentar aqui para os teus objetivos. E, ao mesmo tempo, a necessidade de paciência e de compreensão, que as coisas materiais tendem a escalonar, tendem a crescer se você focar, né, nesse processo de aprendizagem e de crescimento pessoal. Porque aqui é fertilidade, né? É saúde física, é um despertar, é um recomeço na vida, você pronta, né, para trazer plenitude. Então, alguns de vocês aqui recomeçando, seja dentro do campo afetivo, sentimental, seja dentro do campo material. Como eu disse aqui, né, há uma vibração de medo, em relação às rupturas, em relação às questões materiais. Não fique com medo, porque dentro da tua casa você está protegido, protegida, há muita luz e muito brilho sobre você. Cuidado com esse isolamento, né? Porque quando a gente está dentro da nossa casa, a gente consegue identificar as pessoas ao qual nós convivemos. Então você está vibrando na luz e alguém vem e vibra na falta, na escassez, isso bate em você, você sente, então você vai lá, externa, conversa, que medo é esse? Para a gente tentar aqui dissolver essa energia, porque esse medo não é seu. Então não torne essa energia sua. No ambiente de trabalho isso fica mais difícil, né? de identificar quem é essa pessoa que está vibrando no medo. Mas tenha esse cuidado, a quem pertence essa energia, né? Eu a devolvo com consciência anexada, pois ela não é minha. Há uma dor da perda, da separação, né? Toda ruptura, todo desentendimento também gera sobre nós um luto. Então, é um certo desespero, um lamento, né? A energia dos 5 de copas, mas é um sofrimento, vamos dizer assim, emocional, mas que você tem que reconhecer que, às vezes, a dor tem um propósito. É respeitar a dor, né? A perda, a separação,
porque essa tristeza é temporária. Então, às vezes aqui, se você está passando por um processo de luto ou por um processo de separação, meus sentimentos, né? Principalmente em relação aos lutos, mas a separação aqui ela é necessária até para o teu crescimento pessoal, tá? E vamos emanar sempre luz, carinho e muito brilho para os nossos, né, que já estão no plano celestial. E o anjo que vai reger energeticamente esta mesa é o anjo de número Lauviá. O salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 17 e a mensagem diz o seguinte: proteja-se contra pessoas inescrupulosas e mentirosas. Ao invocar este anjo, ele o auxiliará a obter vitória, dando-lhe coragem para enfrentar qualquer obstáculo e atingir estabilidade financeira. Lauviá, anjo de número 11, o salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 17. Bem, leremos agora uma mensagem, um comentário aqui deixado por uma das inscritas no vídeo anterior, a Andrea Alvergara, acredito que essa seja a pronúncia, se eu não estiver correto, desculpa, e ela diz assim: gratidão sempre, universo e o meu Deus por me entregar tudo na minha vida. Entregar o abençoado emprego nesse mês de agosto, o abençoado amor verdadeiro. Está feito, está criado, tudo vem a mim com facilidade, alegria, honra e glória, porque eu mereço e tudo está bem. Olha que mensagem e afirmação bonita, né? Então, entrega na mão do universo, que ele sabe de todas as coisas. Então, a Andrea, né, em breve ela estará aqui deixando outro comentário, que tudo está fluindo para o bem maior, e que ela está empregada, né, e que ela vem agradecer ao universo, e nós vamos aqui bater palmas, né, para as conquistas da Andrea. Assim como para a sua conquista também, porque você é vitorioso, vitoriosa, é só afirmar e tomar posse dessa vitória como a Andrea. Eu sou extremamente grato a você por assistir até aqui, por nos apoiar nesse canal, por também se inscrever lá no nosso outro canal, né, no Vinícius Castro, onde eu tento relatar um pouquinho sobre o meu cotidiano. Fico extremamente grato. Se possível, se ainda não é inscrito, dê uma passadinha lá. Aqui nesse canal também tem uma playlist, veja os nossos vídeos. Em breve tem vídeos novos. Esse canal ainda não está monetizado, é só para dar um suporte a esse canal de tarô. Vocês sabem que eu tenho estudado por cá e às vezes eu tenho essa dificuldade de gravar os conteúdos em relação ao horário, mas se possível, e como a Andrea disse, né, todas as coisas vêm a mim com felicidade, alegria e glória, e tudo vai fluir. Desde já, gratidão, paz e muita luz. Beijos em seu coração e a gente se vê em breve.